Irmãos, a gente vai ter o nosso momento de estudo agora. Eu sempre digo que é uma aula. Eu sei que a gente está em um templo, então é um número maior de pessoas do que normalmente dentro de uma sala de aula. Mas a gente pode perguntar, tá certo? Pode tirar dúvida, pode falar tranquilamente, tá certo? E a gente está estudando sobre falsos deuses, é esse o tema das nossas reflexões. E a gente já viu o conceito de que o coração humano é uma fábrica de ídolos, né? Calvino dizia isso, e que o homem ele se afasta daquele que o fez quando acima dele coloca o que ele próprio fez. Agostinho mostrava como a idolatria nos afasta do Senhor. Nós já vimos o que o breve catecismo fala sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E aí a gente mostrou que a idolatria é um pecado por trás do pecado. Ou seja, a idolatria é um pecado que gera outros pecados. A idolatria, ela tem muitos filhos. E a gente vai perceber isso um pouco mais à frente. Como existem ações nossas que elas, infelizmente, elas são expressões de idolatria. Aí a gente trabalhou também que a idolatria ela está presente na nossa cultura. Nós vivemos, passa aí, Fernanda, por favor. Nós vivemos em uma cultura cheia de ídolos, porque a idolatria é muito mais do que se prostrar diante de objetos, sejam eles de madeira, sejam eles de metal. E nós vimos como, muitas vezes, torres empresariais, spas, academias, estúdios, estádios, trabalhos, podem, presta atenção, podem se tornar ídolos. E a gente trabalhou sobre isso. Depois, nós vimos um conceito simples sobre ídolo, esse conceito do Keller, quando ele diz que um ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Ou seja, um ídolo é qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus, no lugar da pessoa de Deus. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que esteja em primeiro lugar na nossa vida, se essa pessoa não for Deus, ela é um ídolo. E a gente trabalhou sobre isso. Depois, a gente olhou de maneira muito simples, muito rápida, sobre a idolatria no Antigo Testamento, e a gente foi desde o início, né, a idolatria lá no início, no Antigo Testamento. Depois, a gente trabalhou a idolatria lá na lei, tá certo? A idolatria na lei. Pode avançar aí, Fernanda, por favor. Pode seguir. A idolatria na lei. Depois a gente trabalhou a idolatria nos Salmos, tá certo? Os escritores sagrados orando contra os ídolos. Depois a gente trabalhou a idolatria nos profetas, quando os profetas mostram algumas coisas. Em primeiro lugar, que um ídolo é vazio, é nada, ele é impotente. Segundo lugar, nós vimos que um ídolo, ele é um poder,
espiritualmente perigoso, que ele suga toda a nossa força. Ele suga toda a nossa força. Depois nós fomos para a idolatria no Novo Testamento. E lá no Novo Testamento, a gente fez uma associação de idolatria com desejos. Aquilo que a Bíblia chama de concupiscência, que são desejos desordenados. E a idolatria no Novo Testamento é mostrada desta forma como desejo. E nós vimos como, por exemplo, o dinheiro, ele pode se tornar um ídolo. A gente falou sobre 2 textos. O primeiro texto, em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 25, e o outro texto em Gálatas capítulo 4, versos 8 e 9. Muito bem, eu quero partir para a nossa reflexão hoje desse texto em 1 João capítulo 5, versículo 21. Por favor, abra sua Bíblia, 1 João 5, 21. A gente está meditando, em 1 João, nos domingos pela manhã. E João diz assim: filhinhos, cuidado com os ídolos. Isso está na Nova Almeida atualizada. A revista e atualizada diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, ou cuidado com os ídolos. Observe aqui que no versículo de número 20, a parte B do verso 20 de 1 João, capítulo 5, diz assim, parte B do verso 20: e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este, ou seja, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, perceba que no verso 20, João, ele mostra e defende a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. As testemunhas de Jeová, por exemplo, elas negam a divindade de Cristo. Mas a Bíblia nos mostra claramente que Jesus é Deus. Logo depois que João diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele conclui a sua epístola dizendo para os seus irmãos se guardarem dos ídolos. Note bem, quando você lê João, ele não mencionou de maneira explícita a idolatria em nenhuma vez em toda a carta. E aí a gente pode concluir 2 coisas. Por que João fala sobre ídolos exatamente no seu último versículo? Há 2 opções. Ou João, ele está mudando o tema, ele conclui a sua epístola e ele traz uma exortação diante do fato de que Jesus é o verdadeiro Deus, que aqueles crentes deveriam fugir da idolatria. Então, ele entra aqui rapidamente em um novo tema. Essa é uma opção. Ou ele está resumindo tudo o que ele disse na epístola com uma frase: guardai-vos dos ídolos. Porque quando nós lemos esta epístola de João, irmãos, ela fala sobre viver na luz, viver no amor e viver na
verdade. Ou seja, o verdadeiro servo de Deus, ele se caracteriza pela crença correta, ele vive na verdade, ele se caracteriza pela vida em santidade e ele se caracteriza pelo exercício do amor. Esses são 3 pilares de João nesta epístola: a prova doutrinária, a prova moral e a prova social de que nascemos de novo. Então, João trata sobre isso na epístola, e ele termina dizendo: guardai-vos dos ídolos. O que o Keller trabalha? O Keller trabalha que essa última opção, filhinhos, cuidado com os ídolos, é o resumo, a síntese de tudo aquilo que João tinha dito anteriormente. Ou seja, João, em uma afirmação breve, ele está dizendo de forma negativa tudo o que ele expressou de modo positivo em toda a carta. O que isso significa? Qual é a maneira de nós andarmos em santidade, em amor e em verdade? É nos mantendo livre dos ídolos. Eu tenho um problema crônico de gastrite, tá? Então, todo ano eu faço endoscopia. Fiz agora, final do mês. E é um caso que eu tomo a medicação, mas eu melhoro, mas eu nunca fico bom. Né? Quem tem gastrite, né, seja bem-vindo, né, ao mundo. Né? Então, é isso. E para piorar, apareceu de novo a bendita H. pylori. Eu não vou dizer nem o valor do tratamento para você não se escandalizar, né? Nós estamos num ambiente público, então não vou nem dizer quanto custam os remédios. Mas eu preciso lidar com isso. E aí o médico disse: pastor, existem algumas coisas que você tem que evitar comer, né? Aí ele fez aquela linda lista de coisas que eu preciso evitar. Mas vamos imaginar que eu quero cuidar da gastrite, né, da H. pylori. A H. pylori eu só vou ter que tomar inicialmente durante 14 dias, 8 antibióticos, né? 4 de manhã, meia hora antes do café, e 4 à noite, meia hora antes do jantar. Então, durante 14 dias vai ser a minha rotina, e aí continuo o tratamento com outros medicamentos. Mas veja bem, imagine se eu quero lidar com a minha gastrite, mas eu continuo comendo tudo que eu não devia comer. Vai dar certo esse negócio? Não. Eu quero curar-me da gastrite, mas, ao mesmo tempo, eu não abro mão de nada que agrava a gastrite. Eu não vou resolver o meu problema. Às vezes, na vida espiritual, a gente pode querer se livrar de algo, mas, ao mesmo tempo, estar apegado a uma outra coisa. Ou seja, eu quero crescer espiritualmente, mas espiritualmente eu estou ingerindo veneno, coisas que fazem mal à minha alma. Ou seja, às vezes as pessoas elas dizem: eu quero amadurecer na fé, mas elas ficam guardando ídolos no seu coração. O Senhor não é o dono da vida delas. O que é o dono da vida delas é o status delas, é o poder delas, é o dinheiro delas, é a fama delas, é o ego delas. Então, João vai nos mostrar que não há como viver em santidade, em amor e em verdade, e ao mesmo tempo termos ídolos de estimação na nossa vida. Ou seja, essas coisas são excludentes. Para a gente crescer
na luz, em santidade, crescer no amor e crescer na verdade, a gente precisa abrir mão dos nossos ídolos. Vamos entender melhor isso. Vamos tentar aqui identificar ídolos, tá? Vamos lá. E eu quero pensar com você sobre a chave para mudança. Qual é a chave para mudança? Vamos ver. Presta atenção. Por quê? Pode passar aí, Ana, por favor. Por que mentimos, ou não amamos, ou não cumprimos as nossas promessas, ou vivemos de modo egoísta? Ou seja, por que nós temos comportamentos desordenados? Existe a resposta óbvia. É porque eu sou humano, eu sou pecador, né? O problema não é ser humano. Quem criou o homem foi Deus, né? Já viu gente dizendo, enquanto eu estiver aqui nessa carne, enquanto eu for ser humano, nós vamos ser seres humanos para sempre. E no último dia que vai inaugurar a eternidade, Deus vai ressuscitar o nosso corpo. Então nós teremos corpo para sempre. Então o problema não é o corpo, nem é ser humano. O problema é o pecado. Então, a resposta óbvia para essa pergunta é: nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas há uma resposta específica. E quando eu estudo sobre idolatria, eu penso, meu Deus, graças ao Senhor que a salvação é pela graça mesmo, é mediante a fé. É mérito do Senhor, porque se não fosse mérito do Senhor, a gente estava totalmente perdido. Então, qual é a resposta específica para comportamentos desordenados? A resposta específica é que há algo fora de Jesus Cristo que sentimos como necessário para sermos felizes. Algo que é mais importante no nosso coração do que Deus. Algo que está escravizando o nosso coração por meio de desejos desordenados. Exemplo, a mentira. Por que às vezes pessoas mentem? Porque elas querem obter alguma vantagem. Ou porque elas querem ser bem vistas, ou porque elas não querem que a sua reputação seja maculada. E o que acontece? A pessoa mente para preservar a sua reputação. Ou porque às vezes não cumprimos promessas, ou vivemos de modo egoísta. Isso indica o quê? Isso indica um ídolo. Isso indica que existe algo na nossa vida que naquele momento tem mais importância do que Cristo. Naquele momento. Vou dar um exemplo. Você já viu gente que está na igreja há 5 anos, 10 anos, e ele diz assim, eu não sei evangelizar. Já viu? Eu não estou falando ir para o púlpito e pregar, não. Eu estou falando sobre falar do amor de Deus para uma pessoa. Eu não sei, eu não tenho jeito. Já viu gente assim? O cara está há 10 anos lendo Bíblia, ouvindo pregação, participando de grupo pequeno, mas ele diz, eu não sei falar do amor de Deus. Mas ele sabe falar de política, né? Ele sabe falar do time dele. Ele sabe falar de um monte de coisa, mas ele diz que não sabe falar de Jesus. Eu não vou absolutizar aqui, irmãos, mas veja, falar de Jesus é o quê? É compartilhar o que Cristo fez por nós e o plano de Deus para salvar todo pecador.
Falar em Jesus é transmitir o amor dele para as pessoas. E nós temos uma experiência com Cristo, e nós somos chamados para, no nosso relacionamento, transmitirmos essa experiência. Mas pode acontecer, em algum coração aquele medo. E se eu for falar de Jesus e a pessoa não quiser me ouvir? E se eu for falar de Jesus e a pessoa me criticar? E se eu for falar de Jesus e a pessoa zombar de mim? O que é isso, irmãos? O que é isso? É o desejo da autopreservação. O que é isso? É uma expressão de idolatria. Naquele momento, eu estou mais preocupado em ser aceito, em ser amado, em ser aprovado, do que em falar do amor de Cristo. Está entendendo? Veja como é delicado. Ou seja, naquele momento, eu me preocupei mais com a minha autopreservação, com a minha autoimagem, do que em falar do Salvador que morreu por mim. Exatamente, minha irmã. Jesus, quando falou com seus discípulos, ele disse que isso poderia acontecer. Ou seja, se nós servimos um Cristo que foi odiado, um Cristo que sofreu, um Cristo que morreu, por que nós, que somos servos desse Senhor, não podemos sofrer absolutamente nada? Então a gente precisa entender isso. Eu queria caminhar um pouco mais com vocês sobre a chave para a mudança. Vamos lá. A chave para a mudança. Então a chave para a mudança é a gente identificar os ídolos do nosso coração. E aí eu cito esse autor aqui, Thomas Oden. Eu queria convidar você para ler comigo o que ele disse. Por favor, vamos lá? Vamos ler? Todo indivíduo existe em relação a valores percebidos como algo que faz a vida valer a pena. Um valor é qualquer coisa boa na ordem criada, uma ideia, uma relação, um objeto ou uma pessoa na qual alguém tem interesse, da qual extrai significado. Quando um valor finito foi elevado à centralidade e imaginado como a fonte final de significado, então essa pessoa escolheu um Deus. Tem-se um Deus quando um valor finito é visto como aquilo sem o qual é impossível o quê? Receber a vida com alegria. Veja que ele está falando aqui sobre valores. Tudo tem o seu valor. Isso aqui tem o seu valor. Isso aqui tem o seu valor. Isso aqui tem o seu valor. Há valores. Valores que são percebidos. Esses valores podem ser coisas materiais, podem ser um objeto, pode ser um indivíduo, ou pode ser uma ideia. Só que esses valores na vida, eles são finitos. O Oden diz o seguinte: quando é que se tem um ídolo? Se tem um ídolo quando a gente transforma algo finito e diz assim: sem isso eu não posso viver com alegria. Ou seja, sem o meu trabalho, que é uma bênção, eu não posso viver com alegria. Sem o meu carro, que é uma bênção de Deus, eu não posso viver com alegria. Sem a minha casa, que é um presente do Senhor, eu não posso viver com alegria. A minha vida só tem alegria, só tem significado com isso.
Sem essa pessoa, a minha vida não tem sentido. Ela é a minha lua, o meu sol, a minha luz, a minha vida. O que eu fiz? Eu transformei algo finito e disse que sem aquela realidade finita, a minha vida não tem graça. O que é isso? Isso é idolatria. Estão entendendo? Ou seja, Deus deixa de ser o sentido da minha vida e coisas passam a ser o sentido da minha vida. Vamos dar aqui exemplo. Por exemplo, um ídolo famosíssimo. O ídolo do dinheiro. Vamos lá. O ídolo do dinheiro. Veja, o dinheiro, ele é uma bênção de Deus? É. Mas o dinheiro, ele é um ídolo. E mais, presta atenção. Muitas vezes, as pessoas buscam o dinheiro para satisfazer a outros ídolos. Exemplo. Você lê lá um estabelecimento que diz assim: você vale o que você tem. E aquilo entra no seu coração. E aí você entende que o seu valor, ele vai ser determinado pelo seu dinheiro. Aí a pessoa entende que a sua importância vai ser definida pelo seu dinheiro. O indivíduo compreende que o seu status social, a sua aceitação na sociedade, vai ser definida pelo seu dinheiro. Aí o que ele faz? Ele busca desesperadamente dinheiro, não como uma bênção de Deus, que não é o Deus dele, mas é uma bênção de Deus, e que Deus usa para mantê-lo materialmente. Mas ele busca o dinheiro, não apenas para isso, mas para ele ter aceitação, para ele ter status, para ele entender que a vida dele tem significado, tem importância, tem relevância. O que está acontecendo? Ele foi atrás de um ídolo, de maneira desesperada, chamada dinheiro, para satisfazer outros ídolos. O ídolo da aceitação, o ídolo da segurança, o ídolo do status, o ídolo da importância. Veja, algumas pessoas querem dinheiro, sabe para quê? Para controlar seu mundo e sua vida. Eles querem dinheiro porque eles querem controlar o seu mundo e a sua vida. Qual é a reação dessas pessoas? Essas pessoas geralmente não gastam dinheiro, mas elas guardam. Elas guardam o máximo que elas podem, porque elas querem ter controle. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode guardar algo. Eu não estou dizendo que a gente não pode ser previdente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a gente não pode ganhar dinheiro. A gente pode ganhar dinheiro, ou muito ou pouco, conforme Deus nos abençoa. O problema é quando o dinheiro deixa de estar no bolso da gente e ele está no coração da gente. É quando o dinheiro deixa de ser dinheiro, deixa de ser um servo, e ele se torna senhor, ele se torna mamon. Então, existem pessoas que usam o dinheiro assim. Elas querem controlar o mundo e a vida. Então, elas buscam guardar mais e mais dinheiro. Mas existem outras que querem dinheiro para garantir acesso a círculos sociais e para se tornarem bonitas e atraentes. Aí o que elas fazem? Elas gastam muito dinheiro. Elas gastam dinheiro consigo mesmas. Elas estão preocupadas em sempre ter uma roupa de marca, porque quando olharem para a roupa de marca dela, vão dizer: fulano de tal tem dinheiro. Elas gostam de ir para ambientes suntuosos, porque os outros vão olhar e dizer: olha, se ele está aqui é porque ele tem dinheiro. Então perceba, irmãos, como é delicado. Como o ídolo dinheiro pode nos levar a buscar outros ídolos. É por isso que Agostinho dizia: o que é o pecado? O pecado é o amor
fora de ordem. Se o dinheiro está no seu lugar, irmãos, ele é uma bênção. A gente percebe, por exemplo, exemplos de homens crentes e ricos na Bíblia. Abraão, Jacó, Jó. E você vai observar nesses homens, mesmo tendo muitos recursos, que eles não fizeram dos recursos o seu Deus. Eles não fizeram do dinheiro a sua divindade. Mas tem um outro ídolo. É o ídolo do sexo. É o ídolo do sexo. O sexo é uma bênção, sim ou não, irmãos? Fale sem medo. Ai, ai, ai. Sim ou não? Sim! Mas como dizia o Richard Foster, o sexo ele é como um rio. E ele dizia o seguinte, um rio, quando ele está no leito dele, ele é uma bênção. Quando ele sai do leito dele, ele pode destruir uma cidade, pode destruir um bairro. O sexo é uma bênção quando ele é realizado conforme os padrões estabelecidos por Deus, para a glória de Deus, dentro de um casamento. Quando ele é praticado fora do contexto do casamento, ele se torna uma maldição. O que acontece? Algumas pessoas usam o sexo a fim de ter poder sobre as outras pessoas. Algumas pessoas usam o sexo para se sentirem aprovadas e amadas. Aquela história antiga do rapaz que namora com a moça, não são casados, e o rapaz pergunta, você me ama? E ela diz, eu amo. E aí ele diz aquela frase maldita naquele contexto, então prove. E ele está querendo fazer sexo com a moça. E aí pessoas simplesmente caem naquilo que se chama um sexo pecaminoso, fornicação. Por quê? Porque elas querem se sentir aprovadas e querem se sentir amadas. Ou outras pessoas usam o sexo simplesmente por prazer, simplesmente por conforto. Irmãos, tudo o que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus, até a nossa vida sexual. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. A palavra de Deus afirma em Hebreus, por favor, abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 13, versículo número 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem o quê? Sem mácula. Porque Deus julgará quem, irmãos? Os impuros e os adúlteros. Você vê como a sociedade contemporânea, ela transformou o sexo, uma bênção de Deus, dentro do casamento, em um ídolo. Você vê como a nossa sociedade, ela está erotizada, sexualizada. Você vê como algumas mulheres, seres criados à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus, vivem expondo o seu corpo, vivem sendo instrumentos de exposição pública. E isso muitas vezes é defendido como empoderamento feminino. Você percebe como comerciais, muitas e muitas vezes, a questão sexual é inserida. Como filmes, novelas, séries. O sexo é apresentado
de uma maneira pecaminosa, de uma maneira explícita, como se fosse algo comum, como se fosse algo agradável a Deus, as pessoas terem relacionamento sexual sem nenhum tipo de compromisso. Isso é muito sério, irmãos. Essa idolatria sexual, em que é algo ordenado por Deus e que é bom, ele é pervertido. Porque a Bíblia diz que o sexo fora do casamento ele é pecado. O sexo antes do casamento, ele é fornicação. O sexo praticado por alguém casado fora do ambiente do casamento é adultério. O sexo dentro do casamento, ele é bênção de Deus, é princípio de Deus. Como é que nós podemos identificar um ídolo? Vamos avançar um pouquinho mais. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Está tranquilo, né? Simples. Como é que nós podemos identificar um ídolo? Olha o que o Richard Case disse. Presta atenção. Todos os tipos de coisas são potenciais ídolos. Se esse é o caso, como podemos identificar quando algo está se tornando ou se tornou um ídolo? A gente está vendo que a idolatria não é algo distante, é algo próximo. E aí o Richard diz, como é que a gente identifica algo que está se tornando ou se tornou um ídolo? E ele continua. Assim, presta atenção, assim que a nossa lealdade a qualquer coisa nos leva a desobedecer a Deus, estamos correndo o risco de fazer dessa coisa um ídolo. Está entendendo? Quando a nossa lealdade a qualquer coisa nos leva a desobedecer a Deus, nós estamos correndo o risco de fazer dessa coisa um ídolo. Um ídolo pode ser um objeto material, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, um papel, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Mas vamos continuar. Olha o que ele continua dizendo. Vamos lá. Olha o que o Richard fala. Vamos avançar? Ele vai entrar no tema do trabalho. O trabalho é uma bênção, não é, irmãos? Sim ou não? Alô? Sim, é uma bênção, não é? Trabalho é uma bênção. E o trabalho é uma ordenança de Deus. Paulo diz, quem não quer trabalhar, também não coma. E Deus criou o trabalho. Deus criou o trabalho, sim ou não? Sim. E Deus criou o trabalho antes da queda ou depois da queda? Antes da queda. Então, quando Deus criou o trabalho, não havia pecado no mundo. Então, o trabalho originalmente é bom. A questão é que, com o pecado, o trabalho exige da gente suor. O trabalho traz sofrimento. O trabalho traz dor. E principalmente em um mundo ganancioso como o nosso, em que o dinheiro se torna um Deus. Mas o trabalho é uma bênção. É um princípio de Deus. O Keyes diz, o trabalho, um mandamento de Deus, pode se tornar um ídolo. Quando? Se for exercido de forma tão exclusiva que as responsabilidades para com a própria família são ignoradas. Você já viu gente que não tem tempo para a mulher, não tem tempo para o filho, não tem tempo para conviver em casa com a família, e ele tem uma justificativa. Ele corre, trabalha todos os dias, tantas horas por dia, mas ele tem uma justificativa. Ele diz assim, eu faço isso por vocês, porque eu quero dar uma vida melhor a vocês. Já viu isso? Mas só que ele está andando no caminho errado. Eu posso e devo trabalhar, e trabalhar muito, mas eu não posso desprezar a minha casa, a minha família, a minha responsabilidade com o meu lar.
Então, o trabalho pode se tornar um ídolo quando eu abandono outras responsabilidades por causa do trabalho. O Richter ele continua dizendo: a família, uma instituição do próprio Deus, pode se tornar um ídolo se alguém se preocupar tanto com ela que não se importe com ninguém de fora. Eu amo minha família, bênção. Eu me sacrifico pela minha família, bênção. Mas eu só faço isso pela minha família. Eu só me importo com a minha família. Fora da minha família, eu não estou preocupado. O que é isso? A família se tornou um ídolo. Ser estimado, uma esperança perfeitamente legítima, né? Ninguém gosta de ser odiado, não é? Ninguém gosta de ouvir, você é feio, você é ridículo, ninguém gosta de ouvir isso. Então, ser estimado, uma esperança perfeitamente legítima, torna-se um ídolo. Se o quê? Se o apego a isso significar que nunca se corra o risco de desaprovação. Por exemplo, o que eu citei. O indivíduo que não fala do amor de Deus para o seu amigo, para o seu companheiro de trabalho, porque ele imagina, e se ele me rejeitar? Presta atenção, irmãos. Como é que a gente está no ambiente de trabalho há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos, tem uma pessoa lá que a gente convive, que a gente a reputa como nosso amigo, e a gente nunca falou de Jesus para ela? Pode um negócio desse? Fala sério. Imagine, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa domingo, eu dizendo, se nós encontrássemos, se os cientistas encontrassem a cura para o câncer. Quem já teve câncer? Quem já perdeu gente na família com câncer? Eu já perdi. Sabe como é uma luta terrível, não sabe, gente? E eu estava falando, meu Deus, imagine se fosse encontrada uma cura eficaz. Graças a Deus, existem vários tipos de câncer que têm cura, né? Mas outros, dependendo do estágio, não. Mas imagine se encontrasse uma cura para o câncer. E eu pensando nisso, que avanço para a humanidade. Quanto sofrimento não seria poupado. Quanta dor não existiria. Porque o câncer é muito cruel. Aí eu queria perguntar e dizer para você o seguinte: você tem a receita para a vida eterna. Porque se a gente encontrar a cura para o câncer, seria maravilhoso. Mas um dia as pessoas morrem. Elas vão morrer. Não iriam morrer de câncer, mas vão morrer. Mas Deus lhe revelou o caminho para a vida eterna. O caminho para a paz. O caminho para a alegria. Para a verdadeira felicidade. Para o verdadeiro sentido de vida. O caminho para a esperança. Você tem isso, meu irmão. E a gente não pode se furtar de dizer isso para a pessoa. Se ela não vai aceitar, se ela vai achar ruim, a gente não tem controle sobre isso. Mas ela pode ser salva, ela pode ser transformada, ela pode ser mudada. A gente não pode deixar de falar do amor de Jesus para os outros, porque nós estamos preocupados em sermos desaprovados. Em alguém olhar para nós de maneira atravessada. A gente não pode, irmãos. Se você lê Atos 4, quando os religiosos ameaçaram Pedro e João para não falarem mais no nome de Jesus, o que é que eles disseram? Os irmãos se lembram? Importa agradar a Deus do que os homens. E eles disseram antes, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Está claro até aí, gente? Caminhar mais um pouquinho e a gente parar por hoje.
Está claro? Existem algumas perguntas que ajudam a identificar os nossos ídolos. Vamos ver algumas dessas perguntas que ajudam a identificarmos os nossos ídolos. Próximo slide, por favor. Primeira pergunta. Qual é seu maior pesadelo? O meu maior pesadelo é perder o emprego. O meu maior pesadelo é não ser amado por fulano de tal. Com o que mais me preocupo? Como é que a gente identifica ídolos no nosso coração? Qual é o nosso maior pesadelo e qual é a nossa maior preocupação? Uma outra pergunta. Em que eu mais confio ou me conforto quando as coisas vão mal ou se tornam difíceis? A situação está mal. Mas qual é o meu conforto? O meu conforto é que, apesar da situação estar mal, o meu time de futebol está muito bem. Então, está tudo certo. Esse é o meu maior conforto. O que é isso? É uma idolatria. Em que eu mais confio quando as coisas se tornam difíceis? A situação está difícil, mas lá no banco eu tenho X, então eu estou seguro. Isso pode identificar uma idolatria. A minha segurança não está em Deus, a minha segurança está no dinheiro. Percebe como é sutil? Terceira questão. O que mais faz aumentar a minha autoestima? Do que eu tenho mais orgulho? Eu tenho mais orgulho porque eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um profissional liberal, eu sou um empresário, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto, o meu maior orgulho é que eu sou isso, eu tenho essa profissão. Esse é o meu maior orgulho. Isso pode identificar uma idolatria. A sua autoestima, a minha autoestima, vem de onde? De quem nós somos em Cristo? Ou da profissão que nós exercemos? Isso pode identificar uma idolatria. Já assistiram? Tem um filme legal para você assistir, Mais que Vencedores. É um filme que trata sobre identidade. Tá bom? É um filme cristão que trabalha sobre questão de identidade, de uma moça e que ela encontra a sua identidade na pessoa de Cristo. Há uma quarta pergunta. O que de fato quero e espero da vida? O que vai me fazer feliz? O que vai me fazer feliz? Eu serei feliz se eu tiver independência financeira. Isso é bom? É bom. Mas quando a minha felicidade está nisso, isso pode identificar um ídolo. Eu serei feliz se eu conseguir casar, porque solteiro não dá. Então o casamento pode ter se tornado um ídolo. Se tornou mais do que uma bênção de Deus, se tornou um ídolo. Eu queria terminar hoje introduzindo algumas declarações que revelam idolatria. Esse último slide, para a gente parar, e na próxima semana a gente continua. Veja aqui como a questão é séria. Algumas declarações que revelam idolatria. Estão vendo aí? Muito bem. Ok. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim: a vida só tem sentido, ou eu só tenho valor se tiver poder e influência sobre os outros. A minha vida só tem sentido se eu tiver poder e poder influenciar outras pessoas. Sem isso, a minha vida não tem sentido. O que é isso? Isso é a idolatria do poder. O poder se tornou um ídolo. Uma outra frase. A vida só tem sentido, eu só tenho valor se for amado e for respeitado por fulano, beltrano, cicrano. O que é isso?
é a idolatria da aprovação. Vocês estão percebendo, gente? Vocês estão entendendo? O que acontece na questão da idolatria? Ela pega coisas que podem ser boas e ela transforma isso, que pode ser bom, no valor supremo da nossa vida. Isso é a idolatria. Então a idolatria da aprovação diz: a minha vida só tem valor se eu for respeitado, amado por fulano. Veja como muitas pessoas, o valor delas está firmado em relacionamentos com pessoas. Se elas são rejeitadas por alguém, rejeitadas por um amigo, por uma amiga, alguém da família, elas simplesmente se destroem. Por quê? Porque toda a autoestima delas está firmado não na identidade delas em Cristo, mas na relação com o outro. Outra frase que revela idolatria: a vida só tem sentido, ou eu só tenho valor se tiver este tipo de experiência prazerosa, uma qualidade de vida específica. A minha vida só tem valor se eu tiver uma casa própria, morar no bairro tal, ter uma TV, sei lá o que, 4K de 60 polegadas, ter X no banco, ter a cadeira do papai lá em casa, ter uma vida confortável, poder comprar sem me preocupar com a fatura do cartão de crédito. A minha vida só tem sentido se eu tiver essa experiência prazerosa, essa qualidade de vida que eu não me preocupo com finanças. É a idolatria do conforto. Quarto lugar, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se for capaz de dominar a minha vida na área na área tal. Eu só tenho sentido na minha vida se eu tiver controle sobre isso. Eu quero ter controle sobre a minha vida financeira. Eu quero ter controle sobre a minha vida familiar. Eu quero ter controle sobre a minha vida em todas as áreas. É a idolatria do controle. Por que a gente fica ansioso, gente? Hein? Por que a gente fica ansioso? Fala aí. Ou ninguém fica ansioso aqui? Só eu fico ansioso aqui, né? Fala sério. Só eu fico ansioso. Ninguém mais fica ansioso aqui. Por que a gente fica ansioso? Porque algo fugiu do controle. Porque as coisas saírem do nosso controle nos incomodam. Nós queremos ter as coisas sob o nosso controle. Mas as coisas não estão sob o nosso controle. E aí, diante da ansiedade, Deus nos convida a quê? Continuar confiando nele. Continuar confiando que, a despeito da gente não ter controle, o nosso Deus tem todo o controle. O Deus a quem você serve, Ele tem todo o controle e Ele cuida da sua vida. Então a idolatria do controle é aquela que a pessoa diz: eu só tenho sentido na minha vida se eu tiver domínio sobre isso. E em quinto e último lugar, e a gente para por aqui, a vida só tem sentido, eu só tenho valor se as pessoas dependerem de mim e precisarem de mim. Enquanto gente depender de mim, precisar de mim, a vida tem sentido. Quando as pessoas não precisarem de mim, a vida não tem mais sentido. O que é isso? É a idolatria de ajudar. Em que a minha autoestima, em que o meu valor está em algo bom. Mas o problema é que isso se tornou um Deus em ajudar as pessoas. Irmãos, Deus livre o nosso coração. Para a semana a gente continua. Deus pastoreia o nosso coração. E aquilo que João disse seja aplicado a nós. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Vamos ficar de pé e vamos orar? Como nós precisamos de Cristo, irmãos. Como a gente precisa do Evangelho. Graças a Deus pelo Evangelho. Graças a Deus porque Jesus é o nosso Senhor. Só Cristo sendo o nosso Senhor, nós podemos nos livrar da idolatria. O único meio para nós vencermos a idolatria
não é o nosso esforço, não é a nossa dedicação. É nós termos o verdadeiro Deus reinando em nós. É Cristo ser o Senhor da nossa vida. Que Cristo seja o meu Senhor. Que Cristo seja o nosso Senhor. Que Cristo nos livre da idolatria. Porque toda idolatria é destrutiva. Mas quando nós adoramos e servimos ao Deus verdadeiro, assim a nossa vida é restaurada. Na idolatria, a destruição. Na adoração, a restauração e reconstrução. Vamos orar? Tem uma pergunta? Senta só um instante aí, gente. 1 minuto. Vamos ver. Por favor. Cadê? A pergunta é, como se lida com a zombaria diante do anúncio do Evangelho? Faz o que Jesus fez, ora pela pessoa. Tá? Te abençoo, né? Fala o que Jesus fez, sem nenhum tipo de ironia. Quando Estevão estava sendo apedrejado, quando Cristo estava sendo crucificado, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Estevão disse, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Diante da zombaria por causa do Evangelho, se alegre. Jesus disse, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes quando vos injuriarem, vos maltratarem e disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos. Sabe por quê, irmãos? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Sofrer por causa do nome de Jesus é prenúncio de glória. Amém, irmãos? É prenúncio de recompensa. É prenúncio de que o melhor ainda está por vir. Então, diante da zombaria, ore pela pessoa e abençoe a pessoa. Tá bom? Vamos ficar de pé agora, né?